E se eu te dissesse que um simples criador de ovelhas enfrentou o sistema mais poderoso da sua época e expôs uma verdade que ninguém queria ouvir? Essa é a história de Amós. Mas não o Amós que você imagina. Antes de se tornar um profeta, Amós não vivia em palácios, nem estudava em escolas religiosas. Ele era um homem comum. Trabalhava no campo, cuidando de rebanhos e colhendo sicômoros sob o sol escaldante. Um homem simples, invisível aos olhos da sociedade. Mas havia algo queimando dentro dele naquela época. Israel vivia uma falsa prosperidade. As pessoas tinham dinheiro, festas, religião, mas estavam podres por dentro. A injustiça dominava. Os ricos esmagavam os pobres. A fé virou aparência. E é aí que tudo muda. De repente, no meio da rotina simples, Deus chama Amós. Sem aviso. Sem preparo. Sem status. Um homem do campo, sendo enviado diretamente para confrontar uma nação inteira. Agora pensa comigo. Quem levaria a sério alguém assim? Mas Amós não foi escolhido por sua posição. Foi escolhido pela coragem de falar a verdade quando ninguém mais falava. E o que ele ia dizer era perigoso, porque quando a verdade aparece, ela incomoda. E quando incomoda, ela revela quem realmente somos. Agora me diz, você teria coragem de ouvir a verdade, mesmo que ela destruísse tudo que você acredita? Comenta aqui embaixo. Eu quero a verdade. E vamos continuar essa história. Amós atravessa a fronteira de Judá e entra em Israel com uma mensagem que não era dele, era de Deus. E o que ele começa a declarar não é um consolo, é um aviso. Ele levanta a voz contra nações inteiras, Damasco, Gaza, Tiro, uma a uma. Ele anuncia julgamento, e o povo de Israel ouve aquilo com satisfação. Isso mesmo, eles pensam. Deus vai julgar os nossos inimigos, mas em tudo muda. Amós vira o olhar e aponta diretamente para Israel. O silêncio toma conta. Agora não são mais os outros. Agora são eles. Ele denuncia a corrupção, a injustiça, a exploração dos pobres. Fala de juízes comprados, líderes vendidos e de um povo que canta louvores, mas vive em pecado. É aqui que a mensagem começa a pesar, porque é fácil ouvir sobre o erro dos outros. Difícil é quando a verdade revela o que está escondido dentro de nós. Amós não suaviza, ou adapta, não tenta agradar. Ele diz, com todas as letras, Deus está vendo tudo. Cada injustiça ignorada, cada mentira disfarçada, cada atitude escondida. E o pior, o povo continuava indo ao templo, continuava oferecendo sacrifícios, continuava servindo a Deus, como se nada estivesse errado. Mas Deus rejeita tudo, porque aparência sem verdade não engana a Deus. Agora a pergunta começa a ficar mais profunda. E se hoje muita gente também estiver vivendo exatamente assim, achando que está tudo certo, enquanto ignora aquilo que realmente importa? Amós não veio trazer conforto, ele veio acordar uma nação inteira, antes que fosse tarde demais. A essa altura, a mensagem de Amós já não podia mais ser ignorada. O incômodo virou revolta. E então surge um nome, Amazias, o sacerdote de Betel. Um homem de autoridade, respeitado, influente, mas completamente comprometido com o sistema. Ele ouve as palavras de Amós e percebe o perigo. Não era só uma mensagem religiosa, menos era uma ameaça ao poder, à estabilidade, ao controle. Então, ele reage. Amazias manda um recado direto ao rei. Amós está conspirando contra você. As palavras dele são insuportáveis. Essa terra não aguenta mais ouvir isso. Percebe o nível? A verdade estava sendo tratada como ameaça. E não para por aí. Amazias confronta Amós pessoalmente. Vá embora daqui. Volta para Judá. Lá você pode profetizar. Mas aqui, não. Aqui é o santuário do rei. Em outras palavras, fique quieto. Aqui, você não tem voz.
Mas Amós responde com algo que ninguém esperava. Ele olha para aquele sistema inteiro e diz: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Eu era boiadeiro, mas o Senhor me chamou, e eu não posso me calar. Shem. Título: sem aprovação, sem medo. Só verdade. E é nesse momento que tudo fica claro. Quando alguém decide falar a verdade de Deus, vai enfrentar resistência. Vai ser rejeitado. Vai ser acusado. Vai ser pressionado a parar. Mas a pergunta é: você ficaria em silêncio ou permaneceria firme, mesmo sozinho? Comenta aqui. Eu não vou me calar se você teria coragem de continuar, porque a parte final dessa história é a mais forte de todas. Depois de tudo isso, depois dos avisos, das denúncias, da rejeição, o silêncio de Deus chega ao fim, mas não do jeito que o povo esperava. Amós revela algo assustador. Não seria apenas destruição física, seria algo muito pior. Um tempo de escassez. N. Ou de comida. N. Ou de água. Mas da palavra de Deus. Um tempo em que as pessoas correriam de um lado para o outro, desesperadas por respostas, procurando uma direção, tentando ouvir a voz de Deus. E não encontrariam. Imagina isso, gente perdida, gritando por socorro, querendo voltar atrás, querendo ouvir aquilo que antes ignoraram. Mas já seria tarde, porque durante muito tempo Deus falou, alertou, chamou, avisou, mas foi ignorado. E agora, o silêncio seria a consequência. Essa é a parte mais pesada da história de Amós. Não é sobre punição. Apenas é sobre oportunidade perdida. Sobre ouvir tarde demais. Mas no meio de tudo isso, existe uma esperança escondida. Amós termina com uma promessa. Mesmo depois da queda, Deus ainda restauraria. Levantaria o que foi destruído. Curaria o que foi quebrado. E daria um novo começo para aqueles que realmente voltassem para ele. Ou seja, ainda há tempo. A verdadeira pergunta não é sobre o passado, é sobre agora. Você está ouvindo ou ignorando?